cada vez mais, Senhor, porque o Espírito Santo já está na vida dele e vai usar aqui tremendamente, Senhor, para esta igreja, Pai, em nome de Jesus. Pastor João Batista. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nesta noite pode dar um glória a Deus, um brado de aleluia. Jesus, ele já se faz presente aqui neste lugar desde o início deste culto. E onde Jesus está, todo mal tem que sair, glória a Deus. É lugar de bênção, é lugar de milagre, é lugar em que Deus vai operar nesta noite, na minha e na sua vida. Se você crer, levante as suas mãos aos céus e dê glória a Deus nesta noite. Aleluia! Aleluia! Queridos irmãos, antes de nós fazermos assim alguma introdução, uma palavra aos irmãos, eu quero logo ler a palavra de Deus. Ela tem a proeminência aqui nesta noite. E aproveitar a ocasião em que os nossos irmãos já estão de pé, abra por favor a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, glória a Deus, capítulo de número 11. Oh, aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Procure, por favor. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Igreja. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, iniciando a leitura no versículo 19, nos diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aleluia! E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E a Bíblia diz assim: e muita gente se uniu ao Senhor. Diga comigo: e muita gente, mais forte, e muita gente se uniu ao Senhor. É o que vai acontecer aqui nesta noite, aqui neste lugar. Antes de sentar, por gentileza, escolha alguém aí mais bonito do que eu, que está ao seu lado. Eu acho isso impossível, aleluia, glória a Deus. Já escolheu? Diga assim: se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fique firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu, não te esqueceu, e nem se cansou. No momento certo, ele vai chegar. Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Repita: o seu nome é fiel. Agora Deus vai usar a tua boca como boca de profeta. Diga assim: 1000 cairão ao teu lado. Mas diga: 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. Uma linda salva de palmas para Jesus nesta noite. Era fácil e anda correndo.
Sente-se, por favor, e obrigado. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, mais uma vez, esta igreja aqui, irmãos, ela não faz parte da minha vida. É eu que faço parte da vida desta igreja aqui. Sinto-me honrado mais uma vez em atender a um convite honroso, né, do nosso querido pastor Sérgio, ao qual nesta noite tributo a Deus todos os louvores, todas as graças aqui neste lugar, e a Ele toda a honra e todo o louvor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Pastor Sérgio, nós nos encontramos assim por acaso, e de longe ele gritou: vai lá dia 8 na congregação que tem bênção para ti. Glória a Deus. Ele não me convida para pregar, porque eu não sou pregador, mas quando me convida para receber a bênção, aí eu dou glória a Deus. Glória a Deus, a aleluia. A responsabilidade ela aumenta, porque pesa sobre os meus ombros nesta noite, queridos e queridas, anunciar a poderosa palavra de Deus. Esta palavra que é fiel e verdadeira, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a alma e o espírito, a junta e a medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do meu e do teu glória coração. A Deus, aleluia. E glorifica o nome do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Sérgio, qual é o tema nesta noite aqui, querido? O agir de Deus no Pentecostes. Oh, que maravilha! Cadê o glória? O agir de Deus no Pentecostes. Incrível, ele não havia me falado sobre isso. Eu digo: Jesus, eu preciso de uma palavra da tua parte para a tua igreja ali na congregação Ebenezer. Levou-me ao capítulo 11 do Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, o Pentecostes, irmãos. Olha que maravilha, aleluia. Queridos irmãos, antes porém de ministrar a palavra de Deus, peço esta igreja, aos irmãos aqui que já me conhecem, continue orando em meu favor. Eu estou desde as 5 da manhã de hoje anunciando a poderosa palavra glória de Deus. A Deus, aleluia. Não sei ainda como a minha voz aguenta. Eu fui convidado por um sobrinho meu em Colares, aqui no Pará. Estivemos hoje pela manhã, o Adriano, culto e ação de graça, aniversário dele, 42 anos. Irmãos, glória a Deus. Honra e glória do Senhor, 11 almas para Jesus. Graças a Deus, e a aleluia. sogra dele, Jesus, eu desse uma lapada nela boa hoje de manhã e trouxe ela para Jesus. Glória irmão. a Deus. Aí saí de lá e eu só vi o pessoal dizer: agora sim, você é ex-macumbeira, ex-feiticeira, aleluia. Deus fez uma obra. Eu disse 11 almas para Jesus, irmãos. Eu falei 11 almas para Jesus. Foi tão bom de manhã, irmãos, que eu disse assim: queridos, eu queria me juntar a esses 11 novos irmãos e aceitar Jesus como Salvador também. Aleluia! Oh, glória! É tão bom, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como um Salvador. E baseado nestas palavras, queridos, eu olho agora para o livro de Atos nesta noite, com a igreja, meditar profundamente, e eu encontro aqui nesse capítulo 11 a história de um homem que era chamado e considerado como gentil. Ele não fazia parte da igreja naquela época, não fazia parte dos judeus. Eu estou falando aqui de Cornélio. Começou com este homem. E o ministério que estava sendo aqui evidenciado a partir do capítulo 11 era o ministério do apóstolo São Pedro. Glória a Deus. Era Pedro quem estava em evidência. Era o dirigente da igreja, da congregação em Jerusalém. Oh, glória! E a Bíblia nos conta, irmão, que após o Pentecoste do capítulo 2 de Atos, aconteceu algo maravilhoso. Pedro, ele recebe a unção de Deus. Pedro recebe os 2 espirituais, mas ele precisava se converter numa coisa. Ele só queria levar a palavra naquela época somente para os judeus que eram circuncidados. Já leram isso? Já ouviram falar? Pois é, Pedro então fazia o que, queridos? Acepção de pessoas. Aleluia. Só que o nosso Deus, ele trabalha de uma forma diferente e graciosa. Aleluia. Diz a Bíblia que Pedro, ele teve que receber 3 visões. Diga comigo, 3 visões. 3 visões ele recebeu. A mesma visão foi repetida 3 vezes para ele. Aleluia. Diz a Bíblia que Pedro, na sua visão, ele vê um grande lençol atados nas 4 pontas do lençol pelos anjos do Senhor, e dentro desse lençol, todos nós conhecemos vários animais que não eram comestíveis. Era proibido se comer entre os judeus.
Aí o Senhor diz numa voz gloriosa: Pedro, mata e come. Nessa visão gloriosa para Pedro. Isso é o Pentecostes, aleluia. E Pedro disse: Senhor, só o crente, Senhor, quem sou eu, Senhor, para comer essas coisas? Tu sabes que eu não como essas coisas comum. Alguém fala imundo? Não, tem uma tradução que não diz imundo, é comum. Eita glória! Aí a voz do trono da glória de Deus, o próprio Deus disse: Pedro, quem és tu para chamar de comum aquilo que eu já consagrei? Aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo, irmão? Que Ele estava querendo agora criar a igreja dos gentios. Eita glória! Agora vai lá na casa de Cornélio, que Ananias, meu servo, e Simão já estão lá te aguardando, já estão te esperando, porque tu vais anunciar o quê? A minha palavra naquele povo, naquela família, porque eu tenho um grande propósito a realizar ali. Eita lá, Massuriano de Polvelês. E Pedro vai e anuncia o evangelho. Aleluia! E quando ele está pregando para Cornélio, acontece algo maravilhoso que sabemos, mas é importante que eu diga nesta noite: todos os que estavam na casa de Cornélio receberam, queridos irmãos, a unção poderosa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele se converte com toda a sua família e amigos, aleluia. E quando eles se levantam para receber as boas-vindas, para receber os parabéns, eita glória, o vento do Pentecostes desce sobre a casa de Cornélio, sobre a vida de Cornélio, sobre os seus filhos, sobre os seus amigos, e sobre Pedro e Ananias e todos que ali estavam. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E a partir desse momento, aliada à morte de Estevão, a Bíblia diz que começa então uma perseguição, mas deixa que Deus já fortaleceu a sua igreja com o Espírito Santo naquela época, a igreja primitiva. E diz a Bíblia que eles fugiram. Eu lendo aqui com os irmãos, uns foram para Chipre, outros para a cidade de Cirene, além Roma. E eles foram, irmãos, e alguns deles, quando chegaram em Chipre, eles não anunciaram a Jesus, estavam amedrontados. Mas o próprio Deus, aleluia, quando disse para Pedro: Pedro, quem és tu para dizer de comum aquilo que eu já consagrei, aquilo que eu santifiquei? Eita glória! Deus já havia trabalhado na vida de Barnabé. Escute, Barnabé foi lá e pregou para os chiprenses e para o pessoal que estava em Cirene, a cidade lá. Eles aceitaram a Cristo como Salvador. Sabe o que aconteceu, queridos obreiros? Aleluia! Esse grupo de irmãos que a igreja fazia acepção naquela época, aleluia, a Bíblia diz que eles chegaram até a Grécia. Eles foram à Grécia e pregaram e anunciaram a quem? A Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aleluia! E começa agora o movimento pentecostal, o movimento maravilhoso em que a igreja do Senhor começa a crescer. E a Bíblia diz, irmãos, que quando esses estrangeiros iniciaram a pregação do evangelho, muitos se converteram ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a igreja começou a crescer em número e em graça. Glória a Deus. Porque quem estava no comando e ainda está no comando é o próprio Deus. Glória a Deus. Deus tinha pressa de levantar uma igreja. Aleluia. Diz a Bíblia que alguns irmãos aqui, quando ouviram essa boa notícia de que os gregos estavam se convertendo a Cristo, eita glória, sai dois homens, aleluia, correram até Jerusalém e disseram para o nobre irmão Pedro: Pedro, o negócio lá está bom, aleluia, estamos sendo perseguidos, estamos na dispersação, como diz o outro, aleluia, mas a igreja está crescendo, as pessoas estão aceitando a Cristo como Salvador. Ei, eu tenho uma notícia a te dar, Pedro, aleluia. Depois que Cornélio recebeu a presença do Espírito Santo na família dele, até os chiprenses estão anunciando e aceitando a Cristo como Salvador. O povo de Cirene está anunciando a Cristo como Salvador. Nós precisamos levar a igreja de Jerusalém até lá, aleluia, eita glória. Aí o apóstolo Pedro levanta um homem chamado Barnabé. Escute o raciocínio agora.
Quando ele levanta Barnabé, querida igreja, era um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Barnabé, eu não posso sair da igreja em Jerusalém. Vai ver que negócio é esse que está acontecendo nas regiões da Grécia. Oh, aleluia. Diz a Bíblia, querida igreja, que Barnabé recebe a carta de recomendação e vai se apresentar até em Chipre, na Antioquia. E quando ele chega na Antioquia, o alvoroço era grande, o reteté de Jesus era grande, irmãos, aleluia. Eram os crentes lá chamados, não na Bíblia, eu que vou falar agora, os crentes lá, canela de fogo, queridos, aleluia, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, estavam anunciando a Cristo como Salvador. Mas aparece nessa leitura um personagem. Glória a Deus. Um personagem que se converteu ao caminho de Damasco. Aleluia. Estava lá humildezinho, aleluia. E quando Barnabé chega e diz: Saulo, tu estás aqui, não era Paulo, Saulo, tu estás aqui. E Saulo, irmão, se você ler com cuidado aqui, ele ficou tão maravilhado com as coisas de Deus, aleluia, que nós vamos até o capítulo 15, eu passaria a noite toda a dizer isso, o livro de Atos. Lá no capítulo 15, começa então lá um congresso maravilhoso dos crentes, irmãos. Oh, glória! A primeira reunião, o primeiro congresso, né? Dos crentes ali reunidos para fazer a chamada convenção, aleluia. É quando então este Saulo se junta com Barnabé e vão pregar a palavra de Deus. Aleluia! Mas para isto, irmãos, a Bíblia conta que Saulo, ele recebe de Deus, depois que tem esse congresso do capítulo 15 de Atos, ele muda o seu nome, Jesus muda o nome dele de Saulo para Paulo, oh glória, aleluia. E aí, irmão, cumpre-se o ministério em que Jesus falou para Saulo: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões, irás aos reis, ao meu povo Israel e aos gentios. Nessa sequência, aleluia. E ele agora é levado a pregar a palavra de Deus. Nisto Barnabé informa para Pedro: Pedro, o negócio aqui está bom, a coisa aqui está boa, é crente, aleluia, se convertendo a Cristo como Salvador. Eu quero ler com os irmãos aqui. E partiu Barnabé, 25 versículo, e partiu Barnabé para Tarso a buscar quem? Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? No verso 26 eu vou ler. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Que igreja, pastor João? Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha o ministério profético na igreja primitiva, irmãos. E levantando-se um deles, por nome Ágabo. Eita glória, cadê os profetas de Deus aqui glória nesta Deus, noite? aleluia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu ao tempo de Cláudio César, o imperador de Roma. Aleluia! E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Glória a Deus. Queridos, o Pentecoste aqui anunciado nos traz uma informação maravilhosa desta noite. É a respeito, queridos irmãos, da forma como os crentes daquela época trabalhavam. Segura a costa e a orelha agora. Hoje, nós temos, irmãos, à nossa disposição tantas coisas boas dentro da tecnologia que nós usamos. Nós temos esse microfone do qual estou falando com vocês.
nesta voz sonora aos irmãos. Nós temos instrumentos para a gente louvar o nome do Senhor aqui. Não é verdade? Nós temos templos, irmãos, iluminados. Temos até servos e servas que estão nos servindo com uma boa água aqui nesta noite. Nós temos, irmãos, condução para nos deslocarmos da nossa residência para a igreja. Glória a Deus. Nós temos bicicleta, nós temos moto, nós temos carro. Eu até parabenizo e abençoo os irmãos pelos carros que estão aí na frente. Não sei se são todos os meus irmãos, mas que Deus abençoe. Aleluia. Eu profetizo bênção sobre a tua vida. Agora segura. Aleluia. Segura aí, meu irmão. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Nós temos, enfim, irmão, tantas coisas boas que Deus disponibilizou para a sua igreja no presente século 21. Eu não tenho que reclamar, irmãos. Não tenho, não. Culto público, uma boa caixa de som. Culto na casa do irmão, que é o chamado culto e ação de graça. O que é que tem? Aquele maravilhoso som lá bonito para pregar a palavra. Depois aquele mingauzinho abençoado. Não é verdade? E escuta. É mistério de Deus o que eu vou falar aqui nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. Poucos crentes estão valorizando isso que Deus deixou para nós. Verdade, meu Deus. A facilidade para nós hoje está tão boa, irmãos, que nós nos tornamos até ingratos ao Senhor por não usarmos com sabedoria o que Ele tem nos dado. Aleluia. Os recursos tecnológicos que Ele tem nos dado. Olha aí a internet. Aleluia. Olha aí as redes sociais. Para você pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, aleluia. Tem crente aí, irmão, segura agora a orelha, que ao invés de fazer isso, está usando esta rede social para falar coisas que não deve, para se levantar contra obreiros do Senhor, para dizer esse pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Cuidado, aleluia, porque o Deus da igreja primitiva, Ele está aqui nesta noite no presente século 21, e nós estamos vivendo a dispensação da graça, iniciada nos dias em que os crentes foram dispersos e perseguidos, açoitados e mortos, meus irmãos. Não tinham eles o que nós temos hoje. As nossas igrejas, elas mudaram muito. Eu vou colocar aqui, eu tenho 64 anos, mas eu vou colocar 40 anos atrás. Vamos colocar 40 anos atrás. A nossa igreja não evangeliza mais como o povo de Antioquia fazia para ganhar almas ao Senhor. Não faz. Quando nós temos, por exemplo, dentro da igreja, pastor Sérgio, quero me referir aqui, um exemplo, por favor. Se eu tenho aqui 40 irmãos, e se o nobre pastor anuncia uma evangelização a partir das 3 horas da tarde de domingo, não vou. Desses 40, se aparecer 5, é muito. Mas eu quero dizer a você nesta noite, para que você medite profundamente, porque que eu li o capítulo 11, esse contexto aqui de Atos dos Apóstolos, para dizer a você que aquela igreja, ela estava sendo perseguida, são os irmãos perseguidos, são a igreja perseguida, aleluia, naquela época, irmão, que não tinha os recursos que nós temos, mas eles saíam para evangelizar e ganhavam almas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando eles falavam, as pessoas se uniam a Jesus. Lembra quando eu falei? Eles se uniam a Jesus, aleluia. Não tinha microfone, não tinha tecnologia, não tinha nada dessas coisas, irmãos. Ei, segura aí. Quando não era num pelo de animal, era caminhando, andando. Eu não sei quanto tempo Barnabé durou para sair de Jerusalém até Antioquia, mas quando ele chegou lá, ele vislumbrou o trabalho evangelístico que a igreja fazia naquele lugar, aleluia. E tanto é que, para você agora consertar o seu raciocínio, a Bíblia diz que ele chama Saulo, um novo convertido, um prosélito, ele chama Saulo. Nós vamos levantar uma oferta maravilhosa aqui nesta noite. Não tinha salva não, aqui neste dia, né, no dia de lá, não tinha salva, não tinha. Eles levantaram oferta para mandar para a igreja dos irmãos mais pobres e necessitados, aleluia, da igreja em Antioquia. Glória a Deus.
Hoje eu estou trazendo esta palavra da parte de Deus para todos nós. Começa por mim, irmãos. Começa por mim, irmãos. 5 horas da manhã eu me levantei. Oh, Jesus, eu tenho que ir lá, Jesus. Tem, Jesus, tá, Jesus. Como é que eu faço, Jesus? Eu já dei o jeito, não é como tu faz, é eu quem faço, é eu quem ordeno, é eu quem digo, é eu quem mando na igreja. E um dos versículos que me chamou a atenção hoje, João 15:16, se não me falha a memória: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, aleluia, recebam nesta noite, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí ele diz no versículo seguinte: e isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eita glória! A igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Chipre, a igreja em Cirene, eles amavam uns aos outros, e esse amor que era demonstrado na igreja primitiva fazia com que as pessoas de fora, aquilo que Pedro chamou de comum, se convertiam ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho que salva, o evangelho que cura. Fica de pé agora, igreja, fica de pé. O evangelho que modifica, o evangelho que transforma, irmãos. Eita glória! Mas eu preciso, como pastor da igreja, em responsabilidade, irmãos, aqui com a palavra do Senhor, como ministro do evangelho, dizer o que você está fazendo nos dias atuais para Jesus. Glória a Deus. Eu não preciso dizer para os irmãos irem longe como eu fui hoje, aqui pertinho, aliás. Mas você tem orado pela manhã? Você tem levantado e orado, buscado a presença de Deus? Você tem buscado obreiros dons espirituais? Ei, Maná, Labassuian, Decas. Tem buscado os dons espirituais? Você tem pedido a Deus, Deus, eu sei que a minha luta é grande, mas a tua bênção é maior sobre a minha vida, aleluia. Me concede o dom de profecia, me concede o dom de sabedoria, me concede o dom de discernimento de espírito, me concede o dom da palavra, aleluia, me concede o dom de cura divina. Eu preciso ir nos hospitais, e se você pedir esse dom e você entrar em qualquer lugar, aleluia, Deus ele vai te usar, aleluia, nos dons de curar, oh glória, aleluia, aleluia, discernimento de espírito, irmãos. Você vai então dizer: Jesus, eu vou expulsar aquele demônio ou aquela casta de demônio no teu nome, porque Jesus, Hebreus 13:8 diz, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a igreja parece que esqueceu disso, e quando eu falo a igreja, eu estou falando de mim, estou falando de você, que é a igreja do Senhor. Aleluia! Tu és o templo do Espírito Santo de Deus. Tu és o verdadeiro Pentecoste. O Pentecoste está em ti, meu irmão, aleluia. A Bíblia diz que alguns irmãos, quando chegaram em Chipre, eles não quiseram anunciar o evangelho às pessoas, aleluia, mas somente aos judeus. Mas a Bíblia diz que eles tiveram uma surpresa grande. O próprio pessoal do Chipre, da cidade, da nação de Chipre, Cirene, aleluia, eles anunciavam a Cristo e ganhavam almas para o Senhor. E a igreja em Antioquia se tornou a maior igreja da igreja primitiva daquela. Aleluia! Para você refletir nesta noite, já vou encerrar. Onde estão os nossos irmãos de 40 anos atrás? Cadê eles? Onde estão esses irmãos? Onde estão esses irmãos que simples e humildemente levantavam-se pela manhã? Aleluia, escuta o que eu vou dizer. Eles seguravam a Bíblia na frente da sua casa, da sua residência. Jesus, eu vou para cá, Jesus? Ou eu vou para cá, Jesus? Fala comigo, Espírito Santo. Aleluia, onde eu vou? Eles ficavam olhando. Onde eu vou, Jesus? E Jesus dizia: vai na casa da minha serva. Era assim que Jesus
O Jesus que tu conheces, aleluia, ele incomodava até o maior comerciante da cidade há 40 anos atrás. Eu não sei hoje, mas ele não mudou. Ele incomodava, aleluia, aleluia, aleluia. E quando ele pegava e incomodava aquele comerciante, que era o que ele fazia, e ele começava a fazer algo, a levantar uma oferta, alimentar para alguém que estava precisando. Aí alguém chegava: por que o senhor está fazendo isso? Ei, segura aí, por que o senhor está fazendo isso? Eu não sei, mas tem uma voz do Espírito Santo de Deus que está me incomodando. E eu vou levar isso aqui para a irmã Maria, eu vou levar este alimento para a irmã Raimunda, eu vou levar para o irmão João. E quando chegava lá, batia na porta: sou eu, a irmã. Eu não sei o que aconteceu, mas Jesus mandou eu trazer isso para você. Onde estão os crentes, irmãos, que Jesus está querendo contar nesse presente século para anunciar a sua palavra? Onde estão esses crentes, meus irmãos? O que aconteceu com esses crentes, meus irmãos? Aleluia! Vou dar a você agora alguns minutos para você meditar nesta palavra. Fala com teu Deus, amor. Oh, aleluia!